Toda organização missionária precisa ter um planejamento estratégico. Ela precisa ter clareza, não só a organização, mas as pessoas que compõem essa organização, elas precisam ter clareza para onde essa organização está indo. Porque se a gente não sabe para onde nós vamos, qualquer lugar é caminho. Já diria aí a literatura. É verdade. Então, nós precisamos saber para onde nós vamos. Os missionários precisam saber para onde vão, né, para onde a organização está indo. Então, a gestão de eficiência ela surge em missões mundiais com o objetivo de cuidar do planejamento estratégico da organização. Então, ter alguém, e aí quem é da área da música vai saber que tudo precisa de ritmo, né, cadência. Então, a gestão de eficiência ela é responsável por dar o ritmo na organização. Não deixar as coisas irem muito rápido, porque senão atropela, ou então as coisas, né, como na música, né, eu não sou da música, mas eu sempre gostei de cantar em coral. Eu me lembro que o maestro ele dava lá a nota quando cantava a capela e no final da música ele dava a mesma nota para ver se caiu o tom, se subiu o tom, como é que foi isso. É mais ou menos isso. Então a gestão de eficiência ela tem um papel de dar o ritmo, dar a cadência do trabalho para que ou não deixe o trabalho muito lento e as coisas não acontecem, ou então atropelar. Também atropelar ações, uma atropelando a outra, também vira bagunça, né? As coisas não acontecem. Então, sendo bem claro, o papel da gestão de eficiência é esse, deixar com que as coisas aconteçam naturalmente, mas tendo aquele olhar de, olha, isso aqui está saindo do que foi planejado, isso aqui, opa, vem mais um pouquinho, vamos ajustar essa ação para poder atender o nosso planejamento. Então, inicialmente, em 2017, quando eu venho para a junta, eu retorno para a junta, eu venho para cuidar do planejamento estratégico da organização, tendo esse olhar de melhorar a eficiência dos processos. Então, olhar para os processos que nós tínhamos à época, como que a gente pode melhorar? Então, implantando processos, tirando processos, melhorando aquele processo. Sim. Então, quando eu cheguei, eu tinha esse papel. Vamos melhorar aqui, vamos propondo novas soluções. É o que temos hoje. Então, a gestão de eficiência hoje, com o andar do nosso planejamento estratégico, ela cresce na sua responsabilidade. Então, como eu falei inicialmente, eu tinha a responsabilidade de cuidar do planejamento estratégico e desse andamento das ações, das macroações. Só que depois, o próprio planejamento estratégico, ele pedia para que a gente tivesse uma área da segurança, para ter uma cultura de segurança, e também a parte da inteligência missionária. Então, a gestão de eficiência ela ganha essas duas áreas, esses dois núcleos. O planejamento estratégico vai para debaixo da inteligência, e hoje, o contexto que nós temos hoje da gestão de eficiência, nós temos dois núcleos. O núcleo de segurança missionária e o núcleo da inteligência missionária. E o planejamento estratégico está dentro da inteligência missionária. Entendi. E aí, explicando um pouco sobre esses dois núcleos, a segurança não é um olhar para a segurança patrimonial. Eu não cuido da sede da junta, não é isso. Mas eu vou cuidar para que os missionários, não eu, mas a área, ela vai cuidar para que os missionários tenham uma cultura de segurança. Então, por exemplo, quando começou a guerra na Ucrânia, um mês antes, nós já tínhamos startado alguns processos para que os missionários que estavam lá, que todos são ucranianos, eles já soubessem o que fazer. Então, foi elaborado um protocolo de segurança, um protocolo de evacuação, é um termo técnico que nós usamos, evacuação de sair, né? Então, nós montamos nosso protocolo de evacuação, então eles sabiam a rota para onde ir, eles sabiam qual país eles deviam ir, eles sabiam a quilometragem, qual a rodovia, enfim. Sim. Então, a área da segurança ele tem esse olhar, eu sempre digo que a gente trabalha na segurança missionária para que não aconteça, para que a gente não execute. Prevenção. É prevenção. Então, também, no meio da pandemia, em Guiné-Conakry, teve eleição presidencial, um país na África. Então, todo país na África que tem eleição presidencial gera uma certa, como a gente fala, convulsão social, gera uma instabilidade social. Né? Então, da mesma forma, ali em Guiné-Conakry, os nossos missionários teve eleição presidencial, ficou aquela situação, aquele clima. As coisas estão saindo da normalidade. Montamos nosso protocolo de segurança, nosso plano de evacuação, ou seja, se chegar no nível de insegurança, os missionários já sabiam qual rota fazer, eles tinham 3 opções de rota para fazer. Plano A, ir eu esqueci o nome do país ali do lado, mas, enfim, ir para um país, Serra Leoa, lembrei. Ir para Serra Leoa de carro, pela fronteira. Se a fronteira tivesse fechada, porque quando acontece esse tipo de situação, fecham fronteira, não passa. Tinha uma outra fronteira que podia passar
terrestre, né? Que você podia passar, uma fronteira terrestre que dava para passar. Então, plano terceiro era ir pelo norte, lá via Guiné-Bissau, que era um lugar mais instável, porque era a região onde tinha a oposição do governo na época, enfim. Então, a gente teve que acionar a Convenção Batista de Serra Leoa, eu tive que me reunir com o presidente da convenção, com o executivo da convenção, para poder, olha, se precisar, vocês recebem, vocês atendem, vocês dão esse suporte, pode contar com vocês. Então, eles, na hora, falaram, não, se acontecer alguma coisa, se eles precisarem, eu estarei lá pessoalmente para poder receber os missionários e poder deixar e mantê-los em segurança. Então, graças a Deus não precisou. Então, eu digo que a gente trabalha para não executar o que a gente trabalha. Sim. Porque nosso objetivo como você falou muito bem, é preventivo. É fazer com que o missionário esteja focado na missão. E não se preocupe com o que está acontecendo, né? Porque quando a gente vem a dor, vem o sofrimento, a gente não consegue tomar decisões, a gente não consegue. Então, a área da segurança missionária tem esse objetivo. E a área da inteligência, a gente tem a área da pesquisa. Então, vamos pesquisar onde estão os povos não alcançados. Então, o foco de missões mundiais hoje é estar no meio de povos não alcançados. Ok, se esse é o foco da organização, o que eu vou ter que pesquisar? Então, onde que eles estão? Nos países que nós estamos atuando, quais são os povos não alcançados que estão ali? Né? Enfim, então a área da pesquisa ela vai analisar todo esse cenário e ajudando a alta liderança a tomada de decisão. Então, nós preparamos os dados, analisamos os dados e passamos para a nossa alta liderança. E o pastor João Marcos e a alta liderança vai tomar a decisão. Então, vamos seguir por aqui, seguir por ali, fazemos isso, recuamos aqui, avançamos ali. Então, o nosso papel da inteligência missionária é analisar, preparar os dados, analisar esses dados e apresentar para a nossa alta liderança tomar a decisão. Então, a área da inteligência, né, a gestão de eficiência, ela consolida os dados do campo missionário. Nós recebemos os dados de todos os missionários. Então, imagina, 82 países mandando dados. Sim. Quantos missionários atualmente? Mais de 1988. Contando com missionários brasileiros e missionários nacionais. Sim. Vocês contam com as pessoas da sede também? Da sede também. Entendi. Então, a gente... imagina... Todo mundo mandando seus relatórios, consolidando esses relatórios, analisando cada relatório, vendo para onde a gente está caminhando, né, como que os números falam. Quem trabalha com números sabe que o número fala. Então, analisamos todos esses dados, montamos os dados, né, e quais são os indicadores de batismo, plantação de igreja, enfim, vários indicadores que a gente analisa, e isso a gente prepara as nossas análises e passa para a alta liderança tomar a decisão.